Muito obrigado, muito bom dia. Quero transmitir, em primeiro lugar, meus cumprimentos mais cordiais ao senhor chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Silva Rodrigues, e, por meio do Almirante, cumprimentar as demais autoridades, a ilustre audiência de brasileiros e de estrangeiros convidados que estão virtualmente presentes neste encontro de hoje. Senhoras e senhores, é com uma particular satisfação que eu me dirijo à distinta audiência do primeiro simpósio da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS. Quero cumprimentar efusivamente a Marinha do Brasil por essa iniciativa tão meritória, que eu espero seja a primeira de muitas edições. Numa nota pessoal, eu participei das primeiras conversas em Nova York sobre o estabelecimento das OPACAS e lembro muito gratamente desse momento em que lançamos a nossa iniciativa no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Ministério das Relações Exteriores tem trabalhado em estreita coordenação com a Marinha em prol da revitalização das OPACAS. Estou certo de que as apresentações e as discussões de hoje serão tão enriquecedoras e frutíferas quanto aquelas dos eventos sobre a Zona de Cooperação que a Marinha promoveu nos últimos 2 anos e que também contaram com a participação e o apoio de representantes do Itamaraty. Esse dinamismo que se imprimiu reflete a importância estratégica atribuída pelo Brasil, inclusive sob o ponto de vista de sua política externa, à estabilidade no Atlântico Sul. As OPACAS foi formalmente estabelecida em 86, como eu lembrei aqui, por meio da Resolução 4111 da Assembleia Geral das Nações Unidas, proposta pelo governo brasileiro. O texto da resolução declara o Oceano Atlântico, na região situada entre África e América do Sul, como uma zona de paz e de cooperação e exorta os países das demais regiões, em especial aqueles militarmente mais equipados, a respeitar o Atlântico Sul como um espaço livre de conflitos. Ao longo das 6 reuniões ministeriais realizadas desde 1990, os Estados-membros das OPACAS souberam calibrar os métodos de trabalho, o escopo de atuação e o nível de ambição da iniciativa. E, com isso, as OPACAS logrou manter-se, durante todo esse período, como um fórum relevante de coordenação política e uma plataforma de cooperação em favor do desenvolvimento de seus membros e da paz e da segurança no Atlântico Sul. O ato fundador das OPACAS prevê a redução, a eventual eliminação da presença militar de potências externas naquela região, a não introdução de armas nucleares ou de outras armas de destruição em massa e a não extensão à região de rivalidades e conflitos que lhe sejam alheios. Naquele contexto, quando foi criada, a preocupação fundamental dizia respeito a uma suposta eventual transposição da Guerra Fria para o Atlântico Sul. Embora a conjuntura que deu origem às OPACAS já não seja a mesma, a preocupação com o transbordamento de disputas externas permanece válida, vigente, e confirma a premência da revitalização da iniciativa. Na verdade, diríamos que desde o fim da Guerra Fria, as OPACAS é hoje ainda mais relevante para os países do Atlântico Sul por 3 razões principais. Em primeiro lugar, por força dos atuais desafios de segurança relacionados ao uso do espaço marítimo, entre os quais se destacam a pirataria e o roubo armado no mar no Golfo da Guiné, a pesca ilegal, não declarada, não regulamentada, o tráfico de drogas, inclusive o fluxo de cocaína entre a América do Sul e a África e com destino também a terceiros países, e o preocupante avanço do terrorismo do Sahel para os países costeiros da África Ocidental. Sob esse ângulo, as OPACAS, tanto por sua composição quanto por seu escopo temático, pode favorecer soluções abrangentes e métodos mais efetivos na luta contra tais fenômenos, que sabidamente não podem ser enfrentados exclusivamente de uma perspectiva militar. É compreensível que os países diretamente atingidos almejem soluções no curto prazo,
Para além das questões de defesa e segurança, sabemos que a estabilidade do Atlântico Sul exige, como respostas principais, a promoção do desenvolvimento sustentável e do Estado de Direito nos países ribeirinhos. Como segundo indicador da relevância atual das OPACas, recordo as crescentes disputas e rivalidades entre potências militares mundiais, cenário em que a preservação do Atlântico Sul como um espaço livre de armas de destruição em massa adquire uma renovada importância. Ao contrário de outros mecanismos de coordenação e mesmo de organizações dedicadas especificamente à segurança marítima, as OPACas está profundamente enraizada na soberania dos países da região e privilegia o papel de liderança dos países sul-atlânticos na solução dos seus próprios problemas. Vale acrescentar que as OPACas não se pretende exclusiva e nem tampouco excludente. Sinergias com outros mecanismos, organizações e instituições de vocação atlântica devem ser incentivadas. É legítima a expectativa dos países do Atlântico Sul de contar com o apoio da comunidade internacional para a solução duradoura dos desafios atuais. Isso dito, não se deve perder de vista a contribuição específica que as OPACas representam na manutenção de uma ordem internacional na qual prevaleçam o diálogo e a cooperação entre nações soberanas. Em terceiro lugar, as OPACas é o único fórum a reunir países africanos e sul-americanos em torno de uma identidade sul-atlântica. O Atlântico Sul, que foi descrito pelo nosso colega embaixador brasileiro Roberto da Costa e Silva como um rio que separa duas margens intimamente interligadas, é uma região com história, com perfil e com dinâmica próprias. No Brasil, sentimos orgulho desse legado. Valorizamos os laços históricos que nos unem aos países sul-atlânticos da costa africana. Nossa identidade própria como região deve ser preservada e anunciada ao mundo. Eu destaco que, em junho passado, o Brasil foi eleito para cumprir seu 11º mandato no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que exercerá nos anos de 2022 e 2023. Nas mesmas eleições, 2 países africanos integrantes das OPACas também foram eleitos, Gabão e Gana. Durante esse biênio em que os 3 países coincidirão no Conselho de Segurança, buscaremos trabalhar com os 2 parceiros em prol da promoção da paz e da segurança marítima no Atlântico Sul e, em particular, no Golfo da Guiné. O Itamaraty seguirá apoiando, como meio para a consecução desse objetivo, o reforço das instituições locais e o fortalecimento da cooperação entre as marinhas da região, com foco no aprofundamento da interoperabilidade e na abordagem abrangente do fenômeno da pirataria. No Conselho de Segurança, trataremos ainda de estimular a convergência entre operações levadas a cabo por diferentes atores no Golfo da Guiné, uma convergência com os princípios que nos reúnem nas OPACas. Prezado almirante, senhoras e senhores, um passo fundamental na revitalização das OPACas foi dado em 29 de julho passado, como dito aqui pelo almirante Silva Rodrigues, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou por consenso a Resolução 75/312, intitulada Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, isso 6 anos após a aprovação da última resolução da ONU sobre o tema. O texto apresentado pelo Uruguai foi copatrocinado por 24 países, entre os quais o Brasil. E a adoção desse texto resulta de um processo negociador que foi iniciado em 2019 e encorajado desde o princípio pelo governo brasileiro. E há um significativo aumento do número de copatrocínios, mais do que o dobro daquele angariado na resolução anterior, que foi aprovada em 2015. E esse aumento significativo de apoio guarda uma relação direta com a campanha que foi empreendida pela rede de embaixadas do Brasil nos Estados-membros das OPACas, e é um motivo de orgulho para a diplomacia brasileira e para a nossa Marinha também. Eu aproveito a oportunidade para agradecer penhoradamente
aos países que copatrocinaram a mencionada Resolução 75/312. Urge agora aproveitarmos a visibilidade que foi gerada pela aprovação da resolução para avançarmos no processo de revitalização da Zona de Paz e Cooperação. A realização no curto prazo da próxima reunião ministerial seria muito bem-vinda. Eu reitero o apoio brasileiro aos esforços do Uruguai na condição de atual presidente pro tempore e de Cabo Verde, que deverá assumir essa função durante a próxima ministerial. Este primeiro simpósio sinaliza o nosso empenho de revitalização da Zona de Paz e Cooperação. Espero que as palestras e as discussões de hoje possam ajudar-nos a aprofundar os entendimentos comuns sobre os pilares de um Atlântico Sul de paz e de cooperação, bem como sobre o futuro das OPACAS, como um fórum de concertação política e de cooperação. Quero desejar a todos um excelente evento, agradecer uma vez mais o honroso convite que recebi para participar deste evento, desta abertura. Muito obrigado a todos pela atenção.